Olá, mais uma vez com vocês, professor Cláudio, professor de língua portuguesa, e neste vídeo eu me proponho a corrigir as questões da apostila, mais especificamente da página 14, e de algumas páginas se eu conseguir colocar em um vídeo só, tá? Mas por enquanto vamos focar na página 14. E a primeira questão aí, com referência às três questões dessa página, com referência ao texto da página 13, identificados os mosquitos responsáveis pelos recentes surtos de febre amarela no país. A questão 1 da página 14, qual o objetivo principal da notícia? O objetivo principal da notícia é informar, e é um dilema para os jornais, principalmente nos dias de hoje, fazer o leitor estar atento às informações veiculadas por esses jornais. O jornal ele precisa ser bem criativo, como diria um autor. Se não for bem criativo, vira embalagem de peixe. Então o jornal ele tem que, de alguma forma, usar uma linguagem leve, dinâmica e clara e objetiva para poder atrair o leitor, somando todas essas características a uma linguagem que envolva, né, o leitor, para que este mesmo leitor esteja bem informado dos acontecimentos. E o jornal, vamos dizer assim, o jornal de papel, ele concorre muito com os jornais, vamos dizer assim, digitais. Então, esse jornal ele precisa veicular notícias que sejam bem claras e que atraiam os leitores. Por que tem que ser bem dinâmico, bem claro, bem objetivo? Porque o leitor de hoje é um leitor, na sua grande maioria, vive em cidades grandes e precisa trabalhar num ritmo muitas vezes frenético, fazendo horas extras, e o cansaço, a correria do dia a dia, somando tudo isso, o trânsito, esse leitor não tem muita paciência para poder parar diante de um jornal e se informar. Então o jornal ele precisa ser bastante criativo nesse sentido. A questão 2, quantos foram os tipos de mosquitos responsáveis pela transmissão da febre amarela nos recentes surtos da doença no Brasil? Quantos foram? Foram identificados na pesquisa 2 tipos de mosquitos. Então, fiquem atentos aí. Essa resposta da questão 2. 2 tipos de mosquitos. No número 3, quem liderou a pesquisa citada na notícia e quantos insetos foram analisados entre 2015 e 2018 pelos pesquisadores? Então, o instituto que liderou a pesquisa a respeito desses mosquitos foi o Instituto Oswaldo Cruz, e nessa ocasião foram analisados 18 mil insetos. Foi uma pesquisa bastante exaustiva para poder chegar a uma conclusão bastante alicerçada em dados científicos. Tá? Agora eu vou fazer uma consideração a respeito desse tipo de questão e fazer um paralelo entre o que é interpretação e o que é compreensão. Essas questões, essas 3 questões da página 14, se vocês repararem, é quase um recorte e cola. Elas envolvem o que nós chamamos de compreensão de texto. Compreender um texto não é a mesma coisa que interpretá-lo. Por quê? Porque a compreensão ela vai ficar num nível mais superficial
de um texto. E como as notícias de jornais elas são bastante claras, quase não tem ideias subentendidas. Então, essas questões envolvem quase um recorte-cola, como falei. Então, elas são questões que envolvem a compreensão de um texto. Quando você tem questões de compreensão de textos, vai estar na questão expressões do tipo está escrito no texto, de acordo com o texto, o autor escreveu que. Então, se vocês repararem, são perguntas que giram em torno do que está muito na superfície do texto. É só você ter a paciência e ler direitinho, com muito cuidado, que você consegue fazer, consegue responder esse tipo de questão. Agora, nas questões que envolvem interpretação de texto, elas exigem um pouco mais da atenção do leitor, porque muitas vezes as respostas elas estão subentendidas. Às vezes nós lidamos com questões que trabalham com muitas informações que não estão só ali naquele texto especificamente, estão... vamos pegar, por exemplo, um autor de literatura, estão na obra inteira do autor. Então, como nós resolvemos isso? Através da leitura. A leitura é fundamental e através da leitura a gente consegue resolver esse tipo de questão e ter bagagem, ter leitura de mundo também, termos experiências, estarmos atentos ao que é ensinado na escola. Aí, nesse caso, entram também o ensinamento, os ensinamentos das outras disciplinas. Enfim, existe uma gama de informações e habilidades que eu preciso me apropriar para poder estar em contato, né, e conseguir interpretar um texto. Agora, quando você tem questões de interpretação de texto, nós temos expressões do tipo deduz-se do texto que, infere-se do texto o seguinte dado, enfim, expressões que envolvem muito essa noção de poder extrair do texto aquilo que o texto não disse. Essa é a grande questão, certo? Então, espero que eu tenha ajudado nesse particular, nessa diferença entre compreensão e interpretação de textos. E as notícias, elas a priori, ou num primeiro momento, elas se oferecem muito à compreensão do texto. Então, vocês estejam atentos a isso. É só ler com atenção as notícias que vocês conseguem extrair delas as respostas solicitadas.